bem-vindos a mais uma aula de Edcam, de fresamento. Bom, no nosso último vídeo a gente começou a usinagem da peça, né, e a gente utilizou aqui um ciclo de faceamento para facear o bloco em bruto, né, e remover aqui o submetal na face superior. Agora a gente vai fazer um desbaste externo, né, já que eu tenho aqui, ó, olhando visto de cima, eu tenho aqui 5 milímetros em cada lado aqui de submetal. Vista isométrica. Então vamos lá. Eu não vou usar essa ferramenta, então vou mandar ela para troca. Mover, troca da ferramenta. Primeiro eixo que eu quero que se movimente aqui no centro de usinagem, né? O ponto de troca nesse centro de usinagem vertical é sempre o movimento em Z. O único movimento que tem aqui é a ferramenta subir em Z. Então esse primeiro movimento aqui eu posso até deixar nenhum, né? Nenhum que ela vai subir até a troca e tudo mais. Aqui também tem como tu fixar eixos, né? Se tu deseja que um eixo não se movimente, ok. E ela foi para o ponto de troca que está configurado, né, nessa máquina. Banco de dados. E agora nessa operação eu vou filtrar aqui, ó, o primeiro botão que se chama fresa. Essas ferramentas aqui são fresas de topo, tá? Mais adiante aqui vai aparecer um outro filtro que se chama fresa de topo. Também é uma fresa de topo, mas essa aqui é uma fresa de topo de 2 cortes, tá? Então essa aqui são fresas de topos convencionais. Vamos pegar aqui uma fresa de topo de diâmetro de 12, ó. 12 mm multi-flute and mill, tá? Tem uma altura aqui de corte de 52, tem 4 arestas, tá? Seleciona. E a única coisa que a gente tem que fazer aqui, né, no fresamento é colocar a posição. Posição vamos botar a posição 2, que ela vai ocupar ali no magazine, ok? E o nosso ciclo é esse aqui, ó, ciclo de desbaste, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui, ó, é o tipo de modelo CAD que eu tenho. Linha de construção, eu tenho só o contorno 2D, né? Quando é um perfil relativamente simples, essa peça aqui poderia ser, né, uma peça relativamente simples, eu poderia ter somente o retângulo externo aqui da peça. Então isso é linha de construção. Superfície, bom, aí o meu modelo CAD é de superfícies. E sólido, que é o nosso caso, então eu tenho que deixar aqui sólido, tá? Então se eu deixar superfície e tentar selecionar alguma coisa, ele não vai encontrar superfície, então tem que deixar sólido. E aí eu vou selecionar a característica que representa o externo da peça. Como eu já tinha extraído as características, né, e a característica é essa aqui, ó, perfil 2D. Ó. Quando eu passo um mouse, eu vejo lá que o bloco externo da peça fica vermelho. Então é essa característica. Clica, ela fica verde para indicar que foi selecionada e eu confirmo, né? Esse outro botão que está habilitado, que se chama limite, nessa peça aqui eu não vou usar, não preciso usar limite. O limite seria uma região que eu queira concentrar a usinagem. Isso aqui é usado, por exemplo, quando eu vou desbastar a peça externamente, mas ela tá fixada de tal maneira que eu não tenho como fresar todo o contorno. Sei lá, tem um sistema de fixação por cima dela aqui, uma tala, mais um parafuso prisioneiro, então eu não tenho todo o contorno livre para usinar. Então esse limite eu teria que desenhar, né, a região através lá no menu configurações, pegar um comando de linha e desenhar um contorno 2D. Aí eu usaria esse botão para selecionar. O que o Edcam vai fazer? O Edcam vai fazer a usinagem somente dentro desse limite, dessa região, dessa boundary, tá? Então não é o nosso caso, a gente tem toda a peça livre, né? Ela está fixada na morsa, então não preciso definir isso aqui. Estratégia, aqui tem 4 formas diferentes que o Edcam usa para remover o material
tá? Então tem aqui concêntrico, zigue-zague, espiral e waveform. Eu vou experimentar, vou deixar concêntrico, depois eu mudo aqui para a gente ver as diferenças que acontecem. Sentido de corte, ou seja, ou vai cortar só concordante, ou vai cortar só discordante, ou vai trabalhar otimizado, né? Fresando concordante e discordante, que é interessante no desbaste. Normalmente são operações mais demoradas e eu quero remover o material em excesso o mais rápido possível, então eu vou deixar otimizado. Aqui tem três campos de sobremetal, ó, três campos de sobremetal. Esse aqui chamado sobremetal, quando eu boto o mouse aqui, ó, ele me identifica sobremetal em todas as faces, ou seja, em X, em Y e em Z. Esse aqui é sobremetal apenas nas paredes. Aqui, como eu vou desbastar a externa, ele vai deixar só sobremetal em X e em Y. E esse sobremetal aqui é o sobremetal em Z. Eu quero deixar sobremetal só nas faces. Como ela vai usinar aqui para baixo, lá embaixo eu não preciso me preocupar com a medida Z, porque isso aqui depois vai ser virado, né? Vai ser usinado esse material que está preso na morsa. Então não tem, né? Não tem por que botar uma sobremetal em Z. Então, ou eu boto sobremetal geral, vou botar aqui 3 décimos, e coloco 0 em Z. Eu sou obrigado a colocar 0 em Z, porque se eu botar 3 décimos aqui no sobremetal e deixar o Z sem nada, esses 3 décimos também vai ser em Z. Aqui seria no caso de botar um sobremetal diferente, por exemplo, 3 nas paredes e 0,1 no Z, tá? Então, se eu colocar 0,3, eu deixo Z 0. Ou então, eu coloco em XY 0,3 e aqui o Z, eu posso deixar, aqui nesse caso eu posso deixar em branco. Aqui não vai ter sobremetal, esse sobremetal é só em XY. Isso aqui na usinagem a gente chama de AE, né? Tem o AP e o AE. Então isso aqui é o AE, é a espessura de penetração, que no Edcan se chama incremento lateral percentual. Então eu vou trabalhar com 50% do diâmetro da fresa. Aqui, comentário, vou botar aqui desbaste externo. O bruto tem várias opções aqui. Eu vou deixar bruto atual, que ele vai pegar o bruto que foi, ele vai atualizar esse bruto, né? Foi faceado aqui em cima, então ele vai ter o bruto para desbastar só da face da peça para baixo. Então, bruto atual. Aqui os parâmetros, ó. O avanço em XY, o avanço de mergulho e a rotação. Vou botar aqui 1500, vou botar aqui 500, 500. Tá? Profundidade. Quando ele terminar o desbaste, ele vai subir para a altura de segurança ou vai ficar no fundo. Não, vamos subir para a altura de segurança. Usar subrrotinas, isso aqui ele vai gerar subprogramas, tá? Vai gerar subprograma, né? Mas o pós-processador tem que estar bem configurado para isso. Mas aqui faz subprograma, que tá vendo? Ó. Sem subprograma, ou seja, ele faz o desbaste num único programa, ou seja, vai dar um programa maior. Altura de segurança 5 mm e associativo ao CAD 3D. Iniciava no plano bruto, não, desmarca isso aqui. Plano inicial também é associativo 0, tá? Vai ser associativo com o CAD da peça. Profundidade associativa. Se eu deixar 0 e associativa, ele vai pegar exatamente a altura da peça, tá? Porque eu selecionei a característica 3D, então ele sabe então eu posso deixar associativo e 0. E isso aqui é o AP, né? De quanto em quanto ele vai remover, de 2 em 2. Com o geral, com a profundidade, eu já posso dar o OK, que ele vai calcular. Tá? Ó, OK. Calculou o desbaste. Calculou o desbaste com um AP aqui de 2 mm por passe. Na estratégia concêntrica e no sentido otimizado. Vamos dar uma olhada aqui quando a simulação disso aqui. Simulando, ó, sem a simulação da máquina, tá? Ó,
Ah, ali está aparecendo a peça, ó, tá aqui o botãozinho visualizar a peça, ó, então ele faceou, chegou na face da peça e agora ele vai desbastar. E a gente vai ver alguns detalhezinhos que a gente vai poder melhorar, ó. Isso aqui, ó. Olha só, ele tirou aqui o cantinho, né? Tirou o cantinho, tirou outro cantinho e aí deu o passe. Por que isso? A estratégia é concêntrica. A estratégia concêntrica, tá? Ela, dependendo aqui da forma da matéria-prima, ela vai desbastando, sempre mantendo uh, uma concentricidade com a geometria da peça. Aqui não dá para ver muito, porque a peça é um retângulo e a matéria-prima é um retângulo, né? Mas olha, está trabalhando com uma estratégia concêntrica. E lá eu disse que eu queria trabalhar com 50% da fresa. Então, essa medida aqui, ó, essa distância desse canto até o canto da peça, isso aqui ultrapassa os 50%. Então, para manter os 50% de espessura do AE, ou do percentual de incremento lateral, ele vem e tem que tirar um pedacinho ali, ó. Tira um pouquinho de material ali. Agora, isso aqui, ó, essa distância obedece lá os 50% que eu configurei. Por isso que tá. Daí a gente vai remover aquilo ali. Outra coisa, vamos ver. Vamos deixar ele desbastar. Deixar ele desbastar. Pronto. Aumentei bastante a velocidade, ó. E aqui, ó, como eu tô com a visualização do componente, ó, aqui tá o submetal que eu deixei, ó. Tá? Submetal. Vou fechar. E vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Esse caminho de ferramenta é o cantinho que ele tira. Então vamos aumentar lá o percentual de incremento lateral. Clica duas vezes no desbaste e esses 50 vão passar para 60. Vamos tentar 55 primeiro. 55. Ele continua as linhas aqui, então não resolveu. Então vamos aumentar ali para 60. 60. Sumiu as linhas aqui, então já resolveu. Tá? Simular. Eu vou clicar na ferramenta 2 para ele já passar direto para ela. E agora não vai ter mais os cantinhos. Vou aumentar aqui a velocidade. Não tem o cantinho. Apareceu um outro probleminha que dá para resolver. Quando a ferramenta termina a volta, ela vai subir para a altura de segurança. Subiu, desceu e mais um passe. Então essa subida para a altura de segurança também a gente pode melhorar isso. Podemos tirar ela. Tá? Beleza? Então vamos tirar essa subida. Clica no desbaste duas vezes e essa subida está aqui na aproximação. Método de ligação sempre em rampa, não. Eu quero que as ligações sejam otimizadas ou manter-se na profundidade. E tipo otimizado. Ok. Vamos ver se ele já melhora. Aqui, simular. Aqui. Opa, mas podia ter clicado na ferramenta 2 aqui, ó. Start. Visualizar a peça. Vamos ver se, viu? Então ele não sobe mais para a altura de segurança, ó. Ele fica na profundidade, dá o AP e dá a outra volta. O que mais a gente pode fazer aqui, ó? Mais um detalhezinho. Vou botar a vista frontal, ó. Como eu escolhi a profundidade do desbaste associativo e o valor zero, ele terminou exatamente na altura da peça. Mas pensando que depois se eu desejar remover esse material que está fixado na amostra, eu vou virar a peça. Então, como vem exatamente aqui, na hora que ele desbastar o outro lado, né, pode ficar uma rebarba aqui. Então esse desbaste aqui eu vou passar um pouquinho aqui, né, ultrapassar. Tem bastante altura aqui em relação à amostra, não tem risco de bater. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui na profundidade 0 e associada ao 3D, né, eu vou deixar associado ao 3D e vou botar um valor negativo, ó, -1.
Então ele vai passar 1 milímetro da peça, ó. Ó, ali, ó, passou 1 milímetro da peça. Isso fica melhor. Bom, ah, agora vamos testar um pouquinho as outras estratégias de desbaste da outra branca. Antes disso, quero mostrar aqui na guia aproximação, ó, tipo de aproximação. Essa aproximação é conforme como que a ferramenta, como que ela mergulha no material, né? Como é que ela dá o AP. Então aqui tem de forma automática, daí o Edcan escolhe, né? Aqui está um exemplo, ó, aqui ele está entrando em hélice, aqui ele está entrando em rampa. Então, automático ele vai, de acordo com a geometria e com a geometria da ferramenta, ele vai decidir, né, como que ele entra, automático. Ó. Aqui a gente não vai ver tanta diferença porque eu tenho um pequeno submetal aqui, tá? Mas aqui nas cavidades vai ficar melhor de ver como a ferramenta, eu vou voltar, né, a esse item, né, como que ela mergulha na peça, ó. Automático, pré-furo, hélice e rampa, ó, rampa, sempre fazendo rampa, hélice, ela vai descer fazendo uma hélice, pré-furo, ela vai, e habilitou aquele botão para me dizer aonde tem um furo, daí ela vai entrar, ela vai dar o AP exatamente na posição do furo. Isso serve, por exemplo, se a minha fresa não tem corte pelo centro, né? Ela não pode mergulhar reto, né? Ela tem que ou em rampa ou em hélice ou ter um furo para ela entrar. Aqui externamente a gente pode deixar de forma automática. E agora sim, os estratégia concêntrica e espiral, nessa peça aqui não vai dar muita diferença, né? Não vai dar muita diferença assim na maneira como ela desbasta, porque a peça e o submetal tem mais ou menos o mesmo formato, né? São dois retângulos, né? Então o espiral ele vai fazendo uma espiral até chegar à peça, mas aqui não tem espaço, né? É só 5 milímetros. E o concêntrico ele vai desbastando sempre de forma concêntrica a peça. Então nessa geometria não se percebe grandes detalhes, tá? Vamos ver aqui o tempo, né? Qual é a estratégia mais indicada das quatro? Depende muito da forma geométrica da peça, da máquina, da ferramenta. Então aqui, ó, com a estratégia espiral, eu tenho um tempo de 13 minutos. Se eu mudar para concêntrica, vamos ver, ele vai recalcular, vamos ver o tempo, né, tempo de usinagem, 13 minutos, não mudou nada. Em questão do tempo, as duas são muito parecidas para esse tipo de peça. A estratégia zigue-zague, vamos usar ela. Estratégia zigue-zague. Dependendo da estratégia que eu faço, habilita outros itens. Ó. O zigue-zague habilitou o ângulo do zigue-zague. Vamos deixar o ângulo 0, que é a mesma coisa que tu não escrever nada. Ó, ok, ele vai recalcular e provavelmente vai dar um tempo maior. Tá? Ó, 26 minutos, muito maior. Quer ver como é que ele faz o zigue-zague? Eu mantive os mesmos parâmetros, né? A mesma AP, mesma velocidade de avanço. Tá? Vamos ver o zigue-zague. Muito mais demorado nessa peça aqui. Olha ali, ó. Fez um zigue-zague aqui, ó. Olha, ó. Ali e desbastou toda. Dependendo de outra geometria de peça, pode ser até mais rápido, né? Mas se mudar o ângulo do zigue-zague aqui estava 0, tá? Se eu botar ângulo do zigue-zague de 90, tá? Aí ele faz aquela remoção aqui e dá o passe no eixo Y. Melhorou o tempo, piorou o tempo, piorou, foi para 28 minutos. Então essa peça, o zigue-zague não é uma boa. E tem uma estratégia aqui de desbaste chamada desbaste em ondas, waveforming, que isso aqui existe desde a versão 2012, né? Desbaste em ondas ele suaviza,
né, os movimentos. Isso aqui é muito legal para máquinas de alta velocidade, né? Porque na concêntrica e na espiral, quando ele chega aqui no canto, né, e que ele muda bruscamente aqui de direção, é, há, há um maior contato da ferramenta. Muitas vezes tem que se diminuir o avanço aqui nos cantos, até para não ter risco de quebra. Então o waveform ele mantém mais constante o contato da ferramenta, é mais suave as curvas, aqui como está mostrando. Tem uma vida da ferramenta maior, tu pode aumentar o avanço com o waveform, só que tu tem que fazer algumas alterações. Por exemplo, com o waveform, o incremento lateral, né, o AE é pequeno, né, no máximo 20%. Tá? Tem que sempre consultar o catálogo da ferramenta. Esse waveform se chama também fresamento lateral, ou seja, eu vou trabalhar muito mais com a lateral da fresa de topo do que com o próprio topo dela. O desbaste convencional é o frontal, é o de topo, que é a estratégia concêntrica e espiral. O waveform eu vou trabalhar com a lateral, então eu diminuo o quanto ela remove no diâmetro, né? Posso aumentar aqui a velocidade de avanço, né? Posso aumentar também a velocidade de corte, e um detalhezinho é o AP. Eu aumento o AP. Tá? O AP, dependendo da fresa, eu posso usar o dobro do diâmetro dela. Então eu vou usar aqui, ó, todo a altura da peça. Então eu compenso a profundidade maior com uma diminuição no quanto que ela usa do diâmetro. Então, por isso que eu botei 10%. Então a profundidade eu quero toda a profundidade. Então eu não boto nada. Se eu não botar incremento de corte, ele vai usar toda a profundidade aqui, ó. Só que quando eu uso o waveform, tá? Quando eu uso o waveform, ó, ele não está disponível ainda o waveform para aproximação em rampa ou automático, somente em hélice. Tá? Então, ok. E aí ele vai recalcular. Ó, vamos simular aqui para ver. Vamos aqui, T2, simular. Então ele está tirando, ele tem um AP grande, né? Tá aí quase duas vezes o diâmetro da fresa, mas o que ele remove aqui, ó, é só 10%, mas numa velocidade de avanço maior também, né? Eu aumentei a velocidade de avanço. Isso aqui já foi testado em vários clientes do Edcam e teve assim grandes reduções de tempo. Tá? E um detalhe, também aumenta a vida útil da ferramenta. Tá? Vamos ver o que mudou aqui em tempo, né? O que nos interessa é o tempo e vida útil da ferramenta, né? E aproveitar melhor a máquina. 3 minutos, enquanto que o desbaste clássico, que é o concêntrico, deu 13 minutos. Então olha só que redução. Claro que isso aqui sempre a gente testa, né? A gente faz testes lá de usinagem na máquina, né? para comprovar a eficiência aqui da estratégia. Vamos ver se tem mais alguma coisa de interessante. Tá, então estratégia waveform otimizado, os parâmetros aqui de profundidade, segurança, né? Controle, aqui não precisa otimizar caminho. Gerar NC é interessante colocar arcos e linhas, porque quando ele gerar o código que tiver esses raios aqui, ó, e esses raios for nos planos G17, 18, 19, ele vai fazer G2, G3, tá? Então arcos e linhas, aproximação em hélice, né? Otimizado, ok. Tá aí o desbaste externo da peça, tá? Obrigado e até um próximo vídeo.